Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero apresentar mais um vídeo de estudo. Hoje nós gostaríamos de aprofundar um pouco a divisão da Bíblia, apresentar-lhes os livros que compõem a Bíblia católica, depois tratar um pouquinho das abreviaturas, o modo de fazer citações da Sagrada Escritura e a divisão em capítulos e versículos. Então, a nossa Bíblia católica é composta de 73 livros e ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 46 livros, o Novo Testamento é composto de 27 livros. O Antigo Testamento são os livros escritos antes de Jesus Cristo. O Novo Testamento são os livros escritos a partir de Jesus Cristo e, sobretudo, fundamentados na pregação, no ministério, na teologia, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus é. Comecemos então pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, com os seus 46 livros, é dividido em 4 partes. Primeiro, o Pentateuco. Na Bíblia hebraica é conhecida por Torá, traduzida geralmente por lei, se bem que a palavra Torá é mais do que lei, significa também instrução para conduzir o povo de Deus nos caminhos e nas veredas do Senhor. O Pentateuco, como o próprio nome diz, é composto de 5 livros. Depois temos um segundo bloco chamado de livros históricos. Também há uma pequena subdivisão dentro deles. É importante que você tenha clareza desde agora de uma coisa. A Bíblia foi escrita em mais de 1000 anos, portanto tem muitos autores e também correntes teológicas distintas. O bonito é perceber que na Bíblia Sagrada, às vezes há livros de correntes teológicas distintas. Elas não se opõem em contradição, mas elas se complementam de modo muito belo. Uma coisa como essa acontece, por exemplo, dentro dos livros históricos. São 16 livros. Primeiro você tem 7 livros que são livros considerados da escola ou da tradição teológica deuteronomista. Não se preocupe com os nomes. Num outro vídeo mais adiante eu vou explicar o que é a teologia deuteronomista. Você tem o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Estes 7 livros são considerados da escola teológica deuteronomista. Mas há também 4 livros com coisas similares, mas com uma perspectiva teológica distinta. São chamados livros da escola cronista, da teologia cronista. Se vocês pegarem o primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas, há muita coisa semelhante aos livros da escola deuteronomista. Só que a perspectiva teológica, o olhar, os óculos com os quais o autor sagrado olha, é um outro olhar, é uma outra perspectiva teológica. Assim temos 4 livros da escola teológica cronista. 1 Crônicas, 2 Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então, os 7 livros da escola deuteronomista, os 4 livros da escola cronista. Depois temos 3 livros que são considerados como que histórias edificantes, como se fossem novelas, é uma literatura mais didática e edificante. São os livros de Tobias, Judite e Esther. São livros muito bonitos, muito agradáveis de serem lidos, porque contam histórias edificantes. E finalmente vocês têm os 2 livros de Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus, que foram escritos depois das lutas da família macabaica contra a dominação do Império Seleucida. Aí temos então os 16 livros históricos. 7 da escola deuteronomista, 4 da escola cronista,
os 3 livros de literatura edificante, literatura didática, quase como novelas edificantes, e, finalmente, os 2 livros dos Macabeus. Além do Pentateuco e dos livros históricos, nós temos uma terceira parte da Bíblia do Antigo Testamento, chamada livros poéticos ou sapienciais. Aliás, há 3 grandes livros desta categoria, são os livros de Jó, Salmos e Provérbios. Jó, Salmos e Provérbios são os 3 livros maiores dessa categoria, livros poéticos, livros sapienciais. Depois você tem o livro do Eclesiastes, conhecido também com o nome hebraico Kohelet. Eclesiastes ou Kohelet. O livro do Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria de Salomão e, finalmente, o livro do Eclesiástico ou do Sirácida ou Siraque, a Sabedoria de Ben-Siraque. São 7 livros com essa característica, livros poéticos e sapienciais. Preste atenção que o livro dos Salmos e o livro do Cântico dos Cânticos são livros de literatura verdadeiramente poética. Inclusive, o livro dos Salmos é um livro de canções para serem tocadas e cantadas, enquanto que Jó, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e Eclesiástico, estes são livros considerados de fato sapienciais. Finalmente, nós temos os livros proféticos, 16 livros proféticos. Os 3 grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, só que 2 livros foram associados a Jeremias, porque tem vinculação com a escola, com os discípulos de Jeremias. É o livro das Lamentações e o livro de Baruque. E na Bíblia Católica também foi acrescentada a esse primeiro bloco o livro do profeta Daniel. Então vocês têm Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. São 6 livros considerados livros maiores da literatura profética. E finalmente vocês têm os 12 profetas menores que vão de Oséias a Malaquias. Então, Oséias, Joel e Amós, Abdias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim vocês têm os 5 livros do Pentateuco, 16 livros históricos, são 21, 7 livros poéticos e sapienciais, 21 com 7, 28, e 18 livros proféticos. Temos assim 46 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, divididos da seguinte maneira: os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, portanto a literatura lucana é o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois vocês têm 21 cartas. Estas cartas são divididas da seguinte maneira: as cartas paulinas, temos as cartas paulinas autênticas, consideradas de fato autênticas, escritas por São Paulo, são chamadas também de proto-paulinas. Cartas que são chamadas de deuteropaulinas, que são da escola paulina, pertencem ao corpus paulinum, mas que provavelmente foram escritas por discípulos de Paulo. São discutidas se elas são ou não são autenticamente paulinas. Percebam que o fato de serem discutidas se são ou não são autenticamente paulinas não fere em nada a inspiração e, portanto, a canonicidade. São conceitos distintos. Inspiração e autenticidade são coisas distintas. O fato de serem ou não serem autenticamente paulinas, isso não fere a inspiração do Espírito Santo e, portanto, não fere a canonicidade bíblica. E há
3 cartas que são chamadas de cartas pastorais. Estas são seguramente não paulinas, não foram escritas diretamente por São Paulo. 1 Timóteo, 2ª carta de Timóteo, a Timóteo e a carta a Tito. Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamadas de tritopaulinas e os estudiosos hoje têm clareza de que não foram escritas diretamente, autenticamente por Paulo. Noutra ocasião, vamos voltar ao Corpus Paulino, fazer um vídeo somente sobre as cartas paulinas. Depois temos a carta aos Hebreus, que é uma carta muito específica no seio destas epístolas. A carta aos Hebreus é muito mais uma homilia do que uma carta propriamente dita. Hoje há clareza absoluta de que a carta aos Hebreus não foi escrita por São Paulo. Portanto, tem uma característica, tem uma identidade muito própria e especial. E, finalmente, as cartas católicas. Carta de Tiago, 1 Pedro, 2 de Pedro, 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João e a carta de Judas. Então, estas 7 cartas são chamadas de cartas católicas ou universais, porque não são dirigidas especificamente a uma pessoa. Enquanto as cartas de Paulo, que são 13, preste atenção, carta de Paulo aos Romanos, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Gálatas, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Colossenses, 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª carta de Paulo a Timóteo, 2ª carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito. Então, as 13 cartas do chamado Corpus Paulinum são cartas que ou foram escritas diretamente por Paulo, portanto, são autenticamente paulinas, escritas com a pena do apóstolo Paulo ou por um secretário seu, mas ditadas por ele. Outras são discutidas. E o terceiro grupo são claramente não paulinas, escritas posteriormente, porém foram escritas por discípulos de Paulo e refletem a teologia da escola paulina. Portanto, compõem aquilo que se chama de Corpus Paulinum. As 21 cartas, portanto, são 7 cartas paulinas do Corpus Paulinum, a carta aos Hebreus, que é uma carta específica, e as chamadas 7 cartas católicas. Aqui a palavra católica significa universais. Cartas católicas ou cartas universais, porque não tem um destinatário específico. Quando Tiago escreveu a sua carta, ele escreveu a toda e qualquer pessoa, a todos os cristãos da face da terra. Então, Tiago, 1 Pedro, 2 de Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas são chamadas cartas católicas ou universais. E, finalmente, temos o livro do Apocalipse de São João. Percebam, então, retomando, quando nós dizemos literatura lucana, nós estamos falando do Evangelho de Lucas e do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos literatura paulina ou Corpus Paulinum, nós estamos falando destas 13 cartas, ou escritas diretamente por Paulo, ou escritas por discípulos seus, mas que refletem o conjunto da teologia paulina. Quando nós falamos de literatura joanina, nós estamos falando do Evangelho de João, 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João e o livro do Apocalipse de São João. Então, Evangelho de João e Apocalipse de João, e as 3 cartas de São João. Estes 5 escritos são chamados de literatura joanina, como que um corpus joanino, um corpus vinculado à teologia do apóstolo São João, escritas ou não diretamente
pelo apóstolo São João, mas que refletem a teologia joanina. No mundo antigo, não há a ideia de copyright como nós temos hoje, a ideia de direitos autorais. Pelo contrário, muitas vezes se escrevia uma carta, um livro, um escrito para homenagear algum autor antigo importante. Perfeitamente, algum escrito de João, terceira carta de João, por exemplo, pode ter sido escrita por um discípulo de João e atribuída a João. Esse fenômeno se chama pseudonímia. Pseudonímia significa alguém escreveu e atribuiu a um outro autor, muitas vezes como homenagem ou simplesmente porque aquele escrito reflete e está em sintonia com a mesma teologia do apóstolo São João. Mas não fere em nada, porque o conceito de autoria da antiguidade é diferente do nosso conceito moderno de autoria. Segunda coisa importante, abreviaturas. Obviamente você deve se familiarizar com as abreviaturas dos livros da Sagrada Escritura, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas especificidades. Façam atenção, por exemplo, à diferença entre Marcos, que é MC, Evangelho de Marcos, MC, e 1 Macabeus e 2 Macabeus. 1 Macabeus 1, MC, 1 Macabeus, primeiro livro de Macabeus, e o 2 Macabeus 2, MC. Então faça atenção à distinção entre Marcos, MC, e 1 e 2 Macabeus, cujo número vem imediatamente antes da abreviatura. Faça também atenção entre Judite e Judas, o livro de Judite, lá do Antigo Testamento, e a carta de Judas, do Novo Testamento. Judite é JT, T de tatu. Judas é JD, D de dado. Então, Judite e Judas. Judite JT, Judas JD. Faça atenção também, por favor, à diferença entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, 1 Crônicas e 2 livro de Crônicas. Então, 1 Coríntios é 1 COR. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. O livro de 1 Crônicas é 1 CR, primeiro livro de Crônicas. 1 COR, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, 2 COR. Segundo livro de Crônicas, 2 CR. Então, faça atenção à distinção entre estes livros. Quarto, faça a distinção entre Filemon e Filipenses. Carta de Paulo a Filipenses, FL. Carta de Paulo a Filemon, FM. Em português, nós dizemos Filemon, com o acento circunflexo sobre o E. Portanto, Carta de Paulo a Filipenses, FL. Carta de Paulo a Filemon, FM. Quinta diferença, faça atenção entre Eclesiastes e Eclesiástico. Eclesiastes é CL. Eclesiastes, como já lhes disse, é o livro de Kohelet, enquanto Eclesiástico é CLO. ECLO. Eclesiástico é Ben Sirac, o livro de Sirac, um livro sapiencial. E, finalmente, faça atenção entre a carta aos Hebreus, HB, e o livro profético de Abacuque, HAB. Abacuque, HAB. Carta aos Hebreus, HB. Estes 6 paralelos são importantes para que vocês percebam a distinção de abreviaturas. Passemos agora para um outro assunto importante: a divisão em capítulos e versículos. Nos primeiros vídeos que eu gravei sobre isso,
eu já lhes falei como era na antiguidade, como eram escritos os chamemos de livros, os livros da Bíblia. Na verdade, eram rolos. Depois, com o passar do tempo, surgiu uma nova forma, um novo formato, chamado de códice. O códice são folhas sobrepostas, costuradas no dorso, na lateral. Assim nós temos o formato de um cadernão, de uma brochurona, o formato de um livro, costurado na lateral, costurado no dorso. Na antiguidade não havia tanta divisões e era muito difícil até encontrar uma passagem na Bíblia. Você imagine, o livro do profeta Isaías, que foi encontrado em Qumran, tem mais de 7 metros de couro. Você imagine, procure aí a passagem no livro do profeta Isaías, passagem tal. Para você encontrar no rolo essa passagem, dava muito trabalho. É por isso que as pessoas conheciam a Bíblia praticamente à memória. As pessoas citavam a Bíblia à memória. Um hebreu médio conhecia os 150 salmos da Bíblia à memória, de cor. Havia a cerimônia do Bar Mitzvah, e o rapazinho judeu, com 13 anos de idade, ele já conhecia grande parte da Sagrada Escritura. A palavra Bar Mitzvah significa filho dos mandamentos, filho da Torá, filho da lei mosaica. Então, filho dos mandamentos, filho destes preceitos, mais ou menos pelos 13 anos de idade, o judeu, o rapazinho israelita, já conhecia grande parte da Sagrada Escritura de cor. Portanto, não havia tanta dificuldade para se fazer menção a pedaços, a trechos da Sagrada Escritura. Porque as pessoas conheciam a memória, conheciam de cor. O problema é que com o passar do tempo isso foi se perdendo. É por isso que no século XIII, o arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, ele morreu no ano 1228, ele se chamava Stephen Langton. Então, Stephen Langton dividiu os livros da Bíblia em capítulos. Houve várias outras tentativas e propostas de divisão. Esse arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, que morreu no ano 1228, dividiu a Bíblia em capítulos, exatamente para facilitar o encontro de uma passagem da Sagrada Escritura. Mais adiante, um tipógrafo, mas também um grande pesquisador, chamado Robert Estienne. Robert Estienne, ele morreu no ano 1559, portanto no século XVI, dividiu os capítulos em versículos. Ora, qual é o grande problema? É que nem sempre essas divisões feitas por Langton e por Estienne nem sempre correspondem ao sentido do texto bíblico. Talvez seja difícil o que eu estou dizendo para algumas pessoas compreenderem, sobretudo quem não tem tanto traquejo com a Bíblia. Isto é, não é que a divisão proposta por eles foi uma divisão aleatória sem nenhum sentido. Não, tinha um sentido. Mas muitas vezes você vai encontrar que tal pedaço de texto poderia vir com o capítulo anterior, mas foi partido no meio e se encontra junto com o capítulo posterior. Às vezes um versículo, a mesma coisa a divisão, você tem a sensação literária de que aquele pedaço de texto seria melhor se ele estivesse vinculado com o versículo anterior, mas ele faz parte do versículo seguinte. Então não é uma divisão completamente aleatória, tem uma certa lógica, mas compreendam que a divisão da Bíblia em capítulos nasceu no século XIII e a divisão da Bíblia em versículos nasceu somente no século XVI, facilitando imensamente a procura de uma passagem da Sagrada Escritura. E eu quero concluir o vídeo de hoje, esse nosso vídeo de estudo, ajudando sobretudo pessoas mais iniciantes a saber como se faz e como se lê uma citação de um texto da Sagrada Escritura. Para citar um texto da Sagrada Escritura, nós usamos primeiro a abreviatura do livro. Aí você não tem
o que fazer? Você deve aprender, decorar, memorizar as abreviaturas dos livros das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, os 4 evangelhos: Mateus, MT, Marcos, MC, Lucas, LC, João, JO. Temos então aqui as abreviaturas dos 4 evangelhos. Você vai citar então um texto da Bíblia, primeiro pela abreviatura do livro da Sagrada Escritura. Depois você vai utilizar 4 sinais de pontuação: a vírgula, o ponto, o tracinho e o ponto e vírgula. Depois que você citar a abreviatura do livro, você vai citar o capítulo, o número que designa o capítulo daquele livro. Você vai colocar uma vírgula e depois da vírgula vem o versículo ou os versículos. Se for somente um versículo, perceba nessa citação que está aí, você está acompanhando no vídeo. Marcos, capítulo 1, versículo 2. Então, MC, capítulo 1 é o número 1, vírgula, versículo 2 é o número 2. Então, a vírgula separa o capítulo do versículo. E se for mais de um versículo, você usa então o tracinho. Por exemplo, veja o exemplo Marcos, capítulo 1, versículo 2 a 5. Então, Marcos, MC, capítulo 1 é o número 1 e vírgula, a vírgula separa o capítulo dos versículos. Então, você põe o 2, tracinho, 5. Significa que é do capítulo 2 do versículo 2 ao versículo 5. Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 5. E se forem citações de capítulos distintos ou de livros distintos? Eu estou fazendo uma citação maior e quero citar um pedaço do Evangelho de Marcos do capítulo 1, mas outro pedaço do capítulo 2. Como é que eu faço? Eu utilizo ponto e vírgula. Então, Marcos, capítulo 1, de 2 a 5. Ótimo, já conhecemos esta citação. Ponto e vírgula. E eu continuo com outra citação de outro capítulo do mesmo Evangelho de Marcos. 2,4, tracinho, 7. Significa capítulo 2, versículos 4 a 7. Então, o tracinho significa até. O ponto e vírgula separa 2 citações de capítulos diferentes dentro do mesmo livro. Mas olha agora esse outro exemplo. Eu quero citar coisas de livros da Bíblia distintos um do outro. Então eu cito Marcos, capítulo 1, de 7 a 11, ponto e vírgula. É a primeira citação. Marcos 1, de 7 a 11. Já sei, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Ponto e vírgula. Agora eu coloco MT, Mateus, 28,16, tracinho 20. Significa capítulo 28, versículos 16 a 20. Aqui eu utilizei o ponto e vírgula para separar 2 citações de livros distintos da Sagrada Escritura. E se eu utilizar somente, veja esse exemplo que está aí abaixo. MC 8, tracinho 12. MC 8, tracinho 12. Você deve estar procurando. E não tem vírgula? Não. Nesse caso, eu estou citando capítulos. Aqui significa Marcos, capítulo 8 até o final do capítulo 12. Então eu pego do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, o final do capítulo 12. 8-12 significa Marcos de 8 a 12. Capítulo 8 ao capítulo 12. Vamos entender o uso do ponto. Eu utilizo o ponto numa citação bíblica quando eu quero citar dentro do mesmo livro, dentro do mesmo capítulo, versículos diferentes. Um primeiro pedaço, um primeiro bloco de versículos e depois um segundo bloco de versículos ou um terceiro bloco de versículos. Veja essa citação, por exemplo. Marcos 1, 2-5, ponto, 8-10. O que significa?
MC Evangelho de Marcos. O 1 significa capítulo 1, vírgula separando os capítulos dos versículos. E depois temos 2 a 5, significa do versículo 2 ao versículo 5. Temos um ponto, esse ponto significa uma parada e um salto. E depois vocês têm 8-10, significa versículo 8 até o versículo 10. Nessa citação, eu não quis citar os versículos 6 e 7. Portanto, significa Marcos capítulo 1, versículos 2 a 5 e 8 a 10. Finalmente, eu quero lhes apresentar uma última coisa, que é o uso de letras. Algumas vezes vocês encontram uma citação bíblica e o versículo é seguido de letras, letra A, B ou C. Isso significa que aquele versículo pode ser dividido em 2 ou 3 pequenas partes. Um exemplo, Lucas 2, 1a. LC 2,1a. Significa Evangelho de Lucas, capítulo 2. A vírgula separa o capítulo dos versículos. Depois, 1a significa somente a primeira parte do versículo 1. Veja o que diz Lucas 2, 1a. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Então você pega o versículo e divide o versículo com uma certa lógica de sentido. Então, naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto. É a primeira parte do versículo 1. Ordenando o recenseamento do mundo inteiro é a segunda parte do versículo 1. Para aquilo que eu estou citando, para a minha argumentação, como eu estou utilizando o versículo, para mim só interessa a primeira parte. Então eu coloco letra A. Significa a primeira parte do versículo 1. Não me interessa, nesse momento, para o meu objetivo, não me interessa a segunda parte do versículo 1. Portanto, quando você utiliza letras A, B e C, é porque você divide o versículo em partes, em pequenas partes, e você quer citar apenas uma das partes daquele versículo. Se eu citasse Lucas 2, 1b, significa que eu quero citar somente a segunda parte do versículo 1. Por hoje, nós paramos por aqui. Nosso objetivo no vídeo de hoje foi apresentar-lhes os livros da Sagrada Escritura, os 73 livros, algumas abreviaturas, especialmente aquelas que provocam certas dificuldades, a divisão em capítulos e versículos, a divisão em capítulo de Stephen Langton no século XIII, a divisão em versículo de Estienne no século XVI, e finalmente eu quis lhes ajudar a compreender como se faz uma citação de um texto da Sagrada Escritura. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo encontro.